Não, você não leu errado o título desse vídeo. Nesse vídeo eu vou te falar porque que o Kaigaku e o Genya tinham a marca do caçador. E não, eu não tô ficando maluco. Se você acompanhar esse vídeo até o final, você vai concordar comigo, ou pelo menos vai entender. Mas antes pro conteúdo, é claro, eu peço que se você gostar desse vídeo, já vai deixando seu like. Se você é novo, se inscreve aqui no canal. E é claro, não deixa de ativar o sininho. Toda vez que sair vídeo novo, você vai ser notificado. Agora, sem mais enrolação, né? Vambora pro conteúdo. Provavelmente você acha que eu tô ficando maluco de falar uma coisa tão louca como essa, né? De falar que Genya e Kaigaku tinham a marca do caçador. E bem, isso é algo que foi deixado até que meio que na cara da gente em Demon Slayer, só que a gente não percebeu, pois é algo que não foi dito diretamente. No caso, a gente tem que ler com mais calma e perceber os detalhes para poder comprovar que isso era uma verdade. Mas bora começar com Genya, que é algo mais óbvio, que você já deve estar pensando por que é que esse personagem despertou a marca do caçador. Bom, mas antes de explicar isso, a gente tem que entender como esse conceito funciona, né? Já que muita gente, né, não entende como a marca do caçador ela surge. Bom, alguns caçadores, né, como por exemplo Yorishii e Tanjiro, eles têm a tendência a despertar essa marca. E bom, essa marca é despertada no momento em que o caçador passa por um período de quase morte, onde seu coração tem que estar acima de 200 batimentos por minuto e também, né, tem que estar com a temperatura corporal ali por volta dos 40 graus. Assim você desperta a marca do caçador. E a marca do caçador é como se ela fosse uma espécie de gripe, de vírus, que no momento que um caçador desperta, ele vai fazendo que outros caçadores que têm contato com ele, convívio, quando passam pelo mesmo tipo de situação, também despertem essa marca. Como aconteceu com os caçadores da época ali do Yorishii, como o próprio Michikatsu, que também despertou a marca do caçador, como também os caçadores ali da era do Tanjiro, como Tokito e Mitsuri, que foram os primeiros a despertar a marca após o Tanjiro ter evoluído a sua marca do caçador. E bom, você pode estar achando estranho porque que o Genya despertou a marca do caçador, já que ele nem tinha mesmo uma respiração. Mas bem, mesmo ele não tendo uma respiração, ele ainda continuava sendo um caçador de Oni. Só que o Genya foi um caso bem mais diferente do que os outros caçadores, né? Ele não teve contato com alguém assim e acabou despertando a marca sozinho. Meio que ele teve que despertar a marca na forma do improviso. E isso aconteceu na batalha contra o Kokushibo. Quando o Kokushibo estava pressionando tanto Sanemi, Gyomei e Tokito, Genya teve a ideia de comer o pedaço da espada do Kokushibo. Quando ele absorveu o pedaço da sua espada, ele simplesmente ficou com as características do Kokushibo, né? E até adquirindo um novo Kikijutsu, que é aquele Kikijutsu, né? Quando ele dá um tiro, as suas balas se transformam em árvore e prendem um inimigo. Coisa que ele fez contra o Kokushibo. No momento que o Genya vai dar o tiro no Kokushibo, vemos que sua aparência, né, tá bem próxima à dele, né? Ele tá com os olhos vermelhos, a sua arma está cheia de carne com olhos em volta e ele também tá com a cicatriz na testa igual a do Kokushibo. E você pode me falar, ah Davi, isso não tem nada a ver, já que o Genya apenas adquiriu as características do Kokushibo. É, meu amigo, mas vocês lembram que o Kokushibo ele tinha a marca do caçador? E aquela cicatriz que o Kokushibo tem não é só pelo fato dele ter virado Oni, e sim uma marca. Já para quem não lembra, Kokushibo se transformou em Oni justamente porque ele não queria morrer, ele queria ser mais forte do que o seu irmão, queria superar ele. Então o Muzan deu a chance para o Kokushibo se tornar um demônio. E depois que o Kokushibo despertou um demônio, ele acabou superando, né, a maldição da marca do caçador. Não morreu aos 25 anos, então virou um Oni e continuou com a sua marca. E isso não é algo impossível. Kokushibo se provou, né, que é possível um Oni ter a marca do caçador, então, tipo, ele também poderia passar essa marca para outros caçadores. E no caso do Genya, né, ele acabou passando para ele após o Genya ter absorvido a sua lâmina. E bom, infelizmente a gente nunca vai saber se o Genya poderia ter continuado com essa marca, pois nessa própria batalha, Genya acabou morrendo, né, já que ele foi atingido por um dos golpes do Kokushibo, o que causou a sua morte. Então sim, é meio que mostrado e provado na obra que o Genya despertou a marca do caçador por causa da espada do Kokushibo. Mas bem, isso eu acho que vocês já esperavam por essa explicação, mas agora vem um elefante na sala. Como Kaigaku tinha a marca do caçador? Pode parecer loucura Kaigaku ter tido a marca do caçador, já que Kaigaku foi um caçador que não teve contato ali com Tanjiro e ele, né, ficava numa divisão diferente, até porque nem vemos o Kaigaku lutando quando era humano. Porém, quando encontramos o Kaigaku no Castelo Infinito,
quando ele já está transformado em Oni, vemos que o Kaigaku ele tem marcas no seu rosto, muito parecido com as marcas do caçador que alguns caçadores têm, né? E você pode até me falar, Davi, isso não tem nada a ver, já que alguns Onis eles tinham marcas pelo corpo, como por exemplo o Gyutaro e a Akaza. Bom, eu sei que você ia falar esse argumento, mas eu já tô pronto aqui para te refutar. Bom, Gyutaro já tinha aquelas marcas mesmo quando era humano. Se você ver os flashbacks do Gyutaro, tanto no mangá como no anime, você vai perceber que o Gyutaro ele já tinha aquelas marcas. Então aquelas marcas que o Gyutaro tem quando a luta contra os Oni de entretenimento, já são marcas que ele tinha quando era humano. E o Akaza é um caso mais óbvio. Se você acompanhou o passado do Akaza, você sabe que aquelas marcas no Akaza são simplesmente as tatuagens que ele tinha quando era humano. Já que na cultura do Japão, né, naquela época, o Akaza era humano, toda vez que algum bandido cometia algum crime, ele era marcado, né, com a tatuagem, para as pessoas saberem que aquela pessoa era perigosa. Então, tipo, as marcas do Akaza não é porque ele se tornou um demônio, mas sim porque ele já tinha aquelas marcas quando era humano. E aí que vem o pulo do gato. Kaigaku, quando ele era humano, ele não tinha aquelas marcas. Aquelas marcas só surgiram após o Kaigaku ter se transformado em um demônio. E tirando Gyotaro e Akaza, nenhum outro demônio não tem cicatrizes de forma tão perfeita que nem a do Kaigaku. A do Kaigaku não são marcas aleatórias porque ele se transformou num demônio. São marcas que são com design até que como se fosse algo planejado, como se fosse algo bem feito. Muito parecido com as marcas do caçador, que não é só uma marca simplesmente aleatória, ela tem meio que um símbolo ali. E bom, como é que o Kaigaku teria despertado a marca do caçador depois que ele se tornou um demônio? E bom, ele é um pouco parecido com o caso do Genio. Vamos recapitular como o Kaigaku se transformou no demônio. Bom, Kaigaku, quando encontrou com Kokushibo, né, ele ficou simplesmente apavorado, pois ele não sabia o que fazer, já que ele não tinha a menor chance de derrotar ele. Então o Kaigaku acabou se entregando. E Kokushibo, né, deu essa chance para Kaigaku, mas com a condição, se o Kaigaku não derramasse nenhum pingo de seu sangue. Então o Kaigaku aceitou, né, bebeu o sangue do Kokushibo para assim se tornar um demônio. Mais uma coisa interessante nas falas do Kokushibo, que Kokushibo fala que se ele fosse aceito pelo aquele homem, né, que no caso é o Muzan, Kaigaku tinha um potencial para se tornar um grande demônio, já que o Kaigaku era um caçador, igual também como era Kokushibo. Kokushibo era um caçador antes de transformar em demônio. Então, o Kaigaku, ele já tinha uma tendência a ser um Oni muito forte, justamente por ele já saber lutar, por ele já ter um treinamento, pois ele era um caçador. E bom, como o Kokushibo, ele já tinha despertado a marca do caçador quando era humano, então mesmo Kokushibo tendo se transformado em um demônio, no seu DNA ainda tinha a tendência a fazer outros caçadores despertar essa marca. Então ele passou o seu sangue por Kaigaku. E após isso, Kaigaku se transformou num demônio e assim adquiriu as marcas. Então, o ponto que eu quero chegar é que provavelmente aquelas marcas que o Kaigaku tem no seu rosto foi simplesmente a marca do caçador que ele despertou. E quando foi o momento que ele despertou essa suposta marca do caçador? No momento, né, que ele estava na transição de demônio, já que é dito que o Kaigaku demorou 3 dias para se transformar em um demônio. E quem conhece Demon Slayer sabe que esse processo não é nada fácil. Muitas pessoas acabam nem se transformando, não aguentam o sangue demoníaco e acabam morrendo. E outras pessoas resistem, têm um corpo forte e acabam se tornando demônio. Então, Kaigaku, nessa transição de humano para demônio, ele provavelmente passou por uma situação de quase morte. E como Kaigaku já era um caçador e tinha tido contato com o sangue do Kokushibo, por passar por essa situação de quase morte, ele acabou despertando a marca do caçador nesse momento e assim virando um Oni com a marca do caçador e como aparece em seu rosto. Infelizmente, o ponto que refuta essa teoria é porque infelizmente o Kaigaku não se demonstrou ser muito forte, já que o Kaigaku foi derrotado por Zenitsu, né, um caçador que nem mesmo era marcado. Mas pelo Kikijutsu e a forma que o Kaigaku lutava, a gente já percebia que com o tempo, né, se ele tivesse se tornado um demônio há muito mais tempo, ele seria um demônio bem perigoso, já que o seu Kikijutsu, né, era junto com a sua respiração. E bom, rapaziada, queria deixar claro aqui no final do vídeo, né, porque eu esperei vocês assistirem, que isso é apenas uma teoria, isso não é nada confirmado. Eu falei de uma forma como se fosse verdade, justamente, né, para prender vocês aqui no vídeo. E bom, queria agradecer o tio Mael, que é um colega meu que me acabou ajudando, né, nessa teoria sobre o Kaigaku e o Genya ter a marca do caçador. Então, agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que essa teoria ela é boa ou uma teoria ruim? Deixa aqui nos comentários. E é claro, né, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.